Ao Senhor, glorifica a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. É uma noite para nós estarmos felizes na presença de Deus. Mas dá uma olhadinha para quem está perto de você, hein? Pode dar um sorrisinho. Dá um sorrisinho assim. Agora faz uma carinha um pouquinho mais séria, só diz assim: te prepara. Amém? Vou falar um assunto bem interessante. Abra a tua Bíblia no Salmo 51. Consegue trocar a versão da Bíblia ali para nós? Atualizada. Revista atualizada. Essa aí. Obrigado. Deixa eu ver que essa turma é rápida, hein? Amém? Salmo 51, versículo 1. Se você não tem, você pode acompanhar na tela. Amém? Vamos lá. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes da verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem me retires o teu santo, nem me retires o teu Santo Espírito. Feche os seus olhos. Nós te glorificamos nessa noite, Deus. Nós chegamos à tua presença, Pai, com temor, e sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos que o Senhor é amor, mas sabemos que o Senhor é justiça. E por isso que nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Por isso que nós nos quebrantamos diante do Senhor, para que o teu nome, Senhor, venha a ser exaltado, glorificado e entronizado nesta igreja, nas nossas vidas, para que possamos, Pai, viver e desfrutar aquilo que o Senhor tem para conosco, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com a tua verdade. Por isso, Deus, encontra em nós um coração disposto a te ouvir, a te obedecer, a se colocar nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo já encontre liberdade no nosso meio, toque na nossa mente, tire tudo aquilo, Senhor, que nos distrai, tudo aquilo, Senhor, que vem roubar a nossa atenção, e prepara, Deus, o nosso coração, para que possamos ser realmente tocados, impactados,
e que saiamos daqui transformados, com um coração totalmente restaurado, em nome de Jesus. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Humildemente, Pai, eu clamo ao Senhor, clamo pela minha vida, clamo pela vida da pastora, e peço que o Senhor nos guarde e nos livre de toda seta, de todo dardo inflamado, e que o Senhor venha, Senhor, nos usar nessa noite, para que o teu nome seja exaltado neste lugar. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, qual a diferença entre consciente e inconsciente? Consciente é aquilo que eu faço, sabendo que eu estou fazendo. Inconsciente é algo que eu faço sem saber, por desconhecer, por não saber, por não ter conhecimento, por não ter entendimento. Então tem coisas na nossa vida que nós sabemos que, por exemplo, é errada, e nós vamos lá e conscientemente fizemos. Isso é consciente. Agora, muitas vezes, amados, tem coisas que nós podemos fazer errado, mas não saber que estamos errando. Isso é inconsciente. O que eu quero que você entenda, que ou nós vamos fazer uma coisa, ou nós vamos fazer outra. Nós vamos tomar uma decisão, ou nós vamos tomar outra. Se nós pararmos para observar na nossa vida, tudo tem os dois lados. Como se diz, os dois lados da moeda. Em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer momento, sempre vai ter duas opções. E aí nós podemos olhar e nós podemos dizer: eu quero obedecer, ou não. Eu quero crer, eu creio, ou não. Eu posso amar, ou eu posso perdoar, ou quem é que decide? Você decide. Cada uma dessas coisas que eu falei, ou qualquer outra, você pode decidir. Consciente ou não, você pode decidir o que você quer. Você pode olhar para a sua vida e dizer assim: não, eu quero isso. Assim como você pode olhar para a tua vida e dizer assim: eu quero pecar. Eu sei que está errado, mas eu vou lá e vou pecar. Ou não. Olhar e dizer: gurias, ó, aqui. Ou eu posso olhar e dizer assim: isso aqui é pecado. E se é pecado, eu não quero mais na minha vida. E o que eu decido? Abandonar o pecado. É uma decisão que eu tomo. Eu digo: eu não quero mais isso, porque isso me faz pecar, isso me faz andar longe de Deus, isso me faz me afastar do meu Deus. É uma decisão que eu tomo. Eu não quero mais isso na minha vida. Como eu posso dizer assim: eu quero viver uma vida em santidade, eu quero buscar o que é de Deus, eu quero buscar o que é reto para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida. Ou não, quero fazer tudo do meu jeito, quero fazer conforme me dá na telha, e eu vou viver a minha vida doidado. Não quero nada de santidade. Mas o que é que acontece? Quando eu vivo uma vida de santidade, automaticamente eu sou abençoado por Deus. Amém? Mas quando eu não vivo uma vida de santidade, automaticamente eu vou colher o que eu plantar. É uma decisão que eu tomo, é uma escolha que eu decido, é algo que eu faço com a minha vida, é algo que eu tomo e eu decido. O que nós temos que entender, amados, que a palavra vai nos dizer, coloca para nós lá Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe alguém aqui que nunca pecou? Não, né? Todos nós já pecamos, ou estamos pecando, ou ainda vamos. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória.
O que nós temos que entender nessa noite, a primeira coisa que nós temos que entender nessa noite, nós precisamos de Deus na nossa vida. Você precisa entender, eu preciso entender, que se Jesus Cristo não estiver na minha vida, eu estou lascado. Porque automaticamente eu vou pecar, e Ele é o meu advogado, é Ele quem me defende, é Ele que morreu por mim. Então se eu não tiver Ele na minha vida, não tem salvação, não tem vida eterna. Eu vou acabar vivendo o pior nessa terra. Ao invés de viver o melhor, como a Bíblia me diz, eu vou viver o pior. Por quê? Porque a minha vida não está. Nós temos que entender, amados, que enquanto que nós estivermos neste mundo, o pecado vai nos cercar. Amém? Você sabe quando é que você vai parar de ser tentado? Você sabe quando o pecado vai parar de rondar a tua vida? Você sabe quando o inimigo vai parar de te tentar? Quando você estiver no céu. Se você não sabia, eu estou te dando a notícia agora. Mas até lá, enquanto que nós estivermos aqui, o inimigo vai se levantar ferozmente. Sabe por quê? Porque o inimigo não fica feliz quando você sai da sua casa para vir na igreja. O inimigo não fica feliz quando você dobra o seu joelho para você orar. O inimigo não fica feliz quando você decide viver uma vida em retidão e abandonar o pecado. Ele quer que você continue vivendo errado. Porque aí quando morre vai junto para ele. E ele está no inferno. Coloca para nós lá, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos, mata no peito. Se eu disser que não tenho pecado, estou me enganando. Eu sou pecador. A verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos os pecados e nos purificar de toda. Mas para isso eu preciso para mim confessar primeiro eu preciso reconhecer. Eu errei, eu pequei, eu falhei, Senhor me perdoa, porque eu falhei contigo, eu errei contigo, eu errei com a minha família, eu errei no meu casamento, eu errei, eu pequei. Eu preciso reconhecer que eu pequei. Por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda a justiça. 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, já fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E essa é a nossa luta diária. Todos os dias nós passamos por isso. Todos os dias nós enfrentamos isso. Todos os dias o inimigo trabalha na nossa vida para nós viver em pecado. É uma guerra, amados, e você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, você vai cair. E o que o inimigo quer que você não entenda é que você caia e viva no erro. Nós temos que entender que Deus está conosco. Amém? Você não está lutando uma guerra sozinha. Deus está com você. Diga, Deus está comigo. Olha para quem está perto, diga, Deus está com você também. Então eu quero que você hoje, tome uma atitude, decida vencer. Amém? Após isso, então nós vamos começar a pregar. Que aqui eu só estava dando uma preparada. Para onde nós vamos chegar? Eu quero falar a história de um homem, que a Bíblia quando descreve ele, diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Você consegue imaginar quem é esse homem? Davi. Olha o que, não é pessoas falando, você está entendendo? Não é uma pessoa dizendo, olha, esse homem tem um coração segundo o coração de Deus. Não, quem diz isso é o próprio
Deus disse: Davi tem um coração segundo o meu coração. Esse é o cara que nós devíamos dizer assim: eu quero ser que nem esse cara. Quem é que quer ser que nem Davi? Vamos ver no final da história. Só que Davi pecou. O cara que tinha um coração segundo o coração de Deus, primeiro adulterou. Estava na sacada do seu palácio, olhou, viu uma mulher bonita tomando banho, disse assim: ô bichinho, traz para mim. Estou nem aí se ela é casada, se ela tem marido ou não, eu quero essa mulher porque os meus olhos viram e a minha carne desejou. Ele foi lá e cometeu adultério com Batseba. Aí quando ele descobre que daquele adultério ela acabou engravidando, o que ele faz? Tem que dar cabo no marido. Segundo o pecado. Chamou, mandou colocar o marido, Urias, na frente de batalha, e diz assim: ó, e quando o inimigo se aproximar, vocês se afastem e deixem ele sozinho para que o inimigo mate ele. Pior de tudo, ainda deixou que Urias morresse pela mão do inimigo. Ele foi covarde. Botou um cara sozinho na batalha e deixou sozinho para morrer, abandonado. Adulterou, assassinou. E aí quando passou o luto, sabe o que ele faz? Manda vir a mulher que eu quero ela para mim. Tudo que eu fiz por causa de uma mulher. Na realidade é por causa de um pecado, por causa de um desejo. As pessoas podem não ter falado nada porque ele era o rei, mas sabe quem é que vê tudo que nós fizemos? Sabe quem vê tudo que você faz? Deus. Deus chama o profeta Natan e diz assim: vai lá, dê um dedo de prosa com o meu rei, com aquele homem que tinha um coração segundo o meu coração. O profeta chega lá: ô meu rei, tem uma história para te contar. Aconteceu um fato. Um rei tinha muitas ovelhas, e aí recebeu uma visita, e ele tinha um vizinho que era pobre, que só tinha uma cabra. Aquela cabra ele tirava o leite para alimentar a filha. E aí aquele rei que tinha um monte de ovelha, que recebeu a visita, foi lá e pegou a cabra daquele homem, que era só uma, matou e fez um churrasco e deu para o visitante. Triste a história, né? Agora aquela criança que antes se alimentava do leite daquela cabra, agora vai morrer de fome. E Davi, furioso, diz assim: quem é esse homem que eu vou mandar matar? Quem é que cometeu tal atrocidade? E o profeta disse assim: foi tu. Quando tu pegou a mulher do outro, quando tu adulterou, quando tu mandou matar para ficar com a mulher do outro. O que eu quero que você entenda, amados, que nós podemos fazer qualquer coisa no oculto, mas Deus vê tudo. Qual é o tema que nós estamos trabalhando nas últimas semanas? Qual é o tema? Qual é o tema? Sabe o que nós vamos falar hoje? Eu acho que você já começou a entender. Hoje nós vamos falar sobre tirar o nosso coração do pecado. Se alguém quiser se levantar e ir embora, você pode fechar a porta e tranca, não deixa sair, que o bicho vai pegar até o final. Aquele homem, amados, foi confrontado. Ele era o rei de uma nação, mas ele foi confrontado pelo profeta. Muitas vezes, amados, a palavra que um pastor tem que lançar, muitas vezes a conversa, muitas vezes que um pastor tem que ter com uma pessoa, não é no nível aqui, mas é no nível espiritual. Então, como diz o Natan, eu prefiro um pastor que me corrija e que me leve para o céu, do que um pastor que me passe a mão e eu vá para o inferno. Amém? Aqui tem um que te corrige. Te preocupa, passar a mão não é comigo. Aquele homem foi corrigido. Aquele homem foi exposto o seu pecado. Coloca para nós lá, para a igreja ter noção. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Então disse Natan a Davi: tu és o homem, e assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi.
sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Olha o que Deus está dizendo: eu te ungi, Davi, eu te escolhi, eu te salvei das mãos de Saul que queria te matar, eu fiz tudo isso por ti. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais. Deus, olha o que Deus está dizendo: Davi, se tu tivesse me pedido mais, eu teria te dado. Esse é o Deus que nós servimos. Ele diz assim: ó, tudo que eu já te dei, se você ainda achar pouco, eu posso te dar mais. Você está entendendo? Aí olha o que ele vai dizer: porque pois desprezaste a palavra, desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era. Quando nós erramos, amados, quando nós pecamos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo para Deus: Deus, tudo que o Senhor me deu não é nada, a tua palavra não é nada, porque eu escolho o pecado. Quando nós pecamos consciente, é isso que nós estamos dizendo: o que o Senhor já me abençoou. Você recebeu uma família de Deus, você vai estar dizendo: essa família que o Senhor me deu não é nada. Você está entendendo? Quando nós escolhemos o pecado, nós jogamos fora tudo que Deus está nos dando, inclusive a sua palavra. Desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos. Você usou o inimigo para matar um dos teus. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Aqui se faz: não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua. Sabe o que aconteceu na família de Davi? Um irmão estuprou a irmã, o outro irmão foi lá e matou o irmão que estuprou. Aquele irmão fugiu, e depois, quando voltou, tomou todas as mulheres de Davi, na frente do povo, para humilhar, porque isso foi uma palavra de Deus: o que tu fez no oculto, eu vou fazer com que sejam feitos aos olhos de todos, para que as pessoas saibam o teu pecado. O que Davi passou foi muito triste. Às vezes, amados, nós olhamos para a nossa vida e a gente pergunta: por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não mudam? Enquanto que nós não eliminarmos o pecado da nossa vida, não é Deus que está no controle da nossa vida. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Enquanto que nós não eliminarmos o pecado da nossa vida, nós estamos deixando Deus de lado. Nós podemos estar falando em Deus, nós podemos estar dentro de uma igreja, mas quem está no controle da nossa vida não é Deus. E isso é muito sério. Nós temos que abandonar, amados, o pecado da nossa vida. Nós temos que dizer: eu não quero mais isso. E nós temos que nos livrar. A palavra vai seguir dizendo, amados, eu não vou me alongar, e depois, se você quiser olhar esse texto em casa, você vai olhar. A palavra vai seguir dizendo, a partir do versículo 15, que Batseba grávida, quando chega no dia ela dá à luz, e Deus fere, a Bíblia diz que Deus fere a criança para a morte. Não foi o diabo, Deus feriu. Davi se prostra em terra, rasga suas roupas, joga a terra sobre a sua cabeça, e isso era o sinal de arrependimento. E ele começa a orar, a clamar e a pedir perdão a Deus. Sabe quantos dias? 7 dias. Durante 7 dias ele só orou
e pediu perdão a Deus. Chorou, clamou, intercedeu por a vida daquela criança. Mas Deus já tinha decretado. E no final dos 7 dias a criança morre. É triste? É triste ou não é? É. Mas sabe o que diz em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A pergunta é: o que nós estamos escolhendo? Porque quando eu escolho o pecado, automaticamente eu escolho a morte. Mas quando eu escolho a Deus, o dom gratuito dele é a vida eterna. É isso que você tem que escolher. É isso que nós temos que escolher. É nós olhar para nós e dizer assim: eu não quero mais isso na minha vida. Pastor, é difícil. Se fosse fácil, o diabo não estava no inferno, Lúcifer não tinha caído lá do céu, ele teria se mantido fiel a Deus. Se fosse fácil, nós não passaríamos por tanta luta. Mas eu vou te dizer uma coisa: só vai entrar no céu aqueles que resolverem lutar, aqueles que resolverem batalhar, aqueles que olharem e dizer assim: eu quero servir a Deus. O pecado pode ser bom? Pode. Quem é que diz que o pecado é ruim? O pecado dá prazer aos olhos, dá prazer à carne, mas nos mata, nos afasta de Deus, nos tira a vida. Pode ser bom? Pode, mas eu não quero. Pode ter um monte de mulher sobrando por aí, pode ter um monte de mulher dando sopa por aí, mas eu tenho uma e sou fiel a ela, ponto. A bebida pode ser boa, isso pode ser bom, mas eu não quero. A mim tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não quero. Eu não faço porque ninguém me proibiu. Ah, lá na tua igreja proíbe, aqui eu não proíbo ninguém. Quer fumar? Fuma, mas você está trazendo um demônio para a tua vida. Quer beber? Bebe, mas você está trazendo outro demônio para a tua vida. Quer adulterar? Adultera, mas você está trazendo mais um demônio para a tua vida. E assim vai. Se precisar alguém chegar e te dizer que você não tem que fazer isso, então onde você está? Tem horas na nossa vida, amados, que nós temos que tomar o controle da nossa vida e dizer assim: eu quero o melhor, ou eu vou me acostumar com o pior. Amém? Eu disse que ia pegar até o final, por isso que eu disse para os diáconos lá: se alguém quiser fugir, tranca a porta, está só iniciando. Hoje, amados, eu quero que você entenda que você precisa tirar o teu coração do pecado. O teu coração tem que estar em Deus, não no pecado, porque o pecado é prazeroso. O pecado, ele nos dá aquele prazer momentâneo, mas nos leva à morte. Agora, quando nós temos Deus na nossa vida, ele diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o melhor de Deus nessa terra, amados. Amém? Como que pode alguém trocar o melhor pelo pior? É ou não é? Quem é que troca a vida pela morte aqui? Quem é que prefere a vida? Todo mundo prefere a vida? Quem é que prefere a morte? Saiba que quando a gente peca, a gente prefere a morte. É, pastor. É isso que eu quero que você entenda. Quando nós erramos, quando nós falhamos, pode ser o pecadinho, porque tem gente que acha que existe pecadinho e pecadão. Pecado é... Com quantos pecados você acha que você vai conseguir entrar no céu? Então te cuida. O que Deus estava falando, o que Deus estava fazendo na vida daquele homem. Durante 7 dias, aquele homem prostrado no chão, aquele homem humilhado no chão, e aquele homem reconhecendo: Deus fez tudo por mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aonde eu cheguei, foi Deus que fez. Deus me tirou lá do meio do pasto, onde eu não era ninguém. Eu não era reconhecido pelo meu pai, não era reconhecido pela minha mãe, não era reconhecido pelos meus irmãos, eu não era ninguém. E Deus me tira de lá e me coloca no trono. Quando tinha um gigante desafiando todo o exército, ninguém teve coragem. Eu fui lá com uma pedrinha e derrubei, porque Deus estava com ele.
E sabe o que Davi faz? Ele abandona tudo isso por causa de um prazer, por causa de um momento, por causa de um pecado. O que eu quero que você entenda, amados, que durante 7 dias ele orou, ele chorou, ele clamou, mas no final dos 7 dias a criança morreu. E quando a criança morre, as pessoas ficaram assim: e agora, como é que nós vamos dar notícia para o rei? Porque olha tudo que ele chorou, ele ficou 7 dias sem comer nada, sem beber nada, só chorando e clamando a Deus. E quando Davi viu o burburinho, Davi disse assim: a criança morreu, né? E aí as pessoas: morreu? Então tá. A Bíblia diz que ele se levantou, tomou banho, trocou as vestes, se sentou na mesa e pediu comida. Sabe por quê? Porque dentro dele já tinha havido arrependimento. Durante aqueles 7 dias, ele rasgou o coração dele diante de Deus. Houve ali, amados, um arrependimento verdadeiro. Ele olhou para dentro dele e ele reconheceu: eu pequei, eu falhei. E ele pediu perdão. Quando ele faz isso, Deus restaura o coração dele. Aquele homem que Deus dizia: este homem tem um coração segundo o meu. Você sabe por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Por causa disso. Porque quando ele foi corrigido, ele não deu desculpa. Ah, Deus, sabe como é que é? Aquela mulher lá ficou dando uma sopinha, né? Olhadinha para cá, olhadinha para lá, e aí, bom, aí sabe como é que é, né? A carne é fraca, aí a gente foi lá e deu uma pecadinha, mas foi mais culpa dela do que minha. Sabe o que é isso? Enquanto que a gente estiver dando desculpa, não há mudança, não há arrependimento, não há transformação e não há salvação. Mas ele bateu no peito e disse assim: eu errei. O que eu fiz foi culpa minha. Eu errei, eu falhei. Se eu estou pagando pelo que eu estou pagando, é porque eu sou culpado. E em meio a isso, Davi escreve o Salmo 51. E agora nós vamos ler o Salmo 51 de novo, e agora você vai entender. Porque talvez no início, quando nós lemos, você ficou meio pensando: o que Deus vai falar essa noite? Coloca lá versículo 1 do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas. É alguém que se rasga e Deus assim: Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a tua palavra, eu sabia que era errado e eu fui lá e fiz. Ele está dizendo assim: ó, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. Não é porque eu mereço, não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor é bom, e o Senhor pode me perdoar. Ele estava dizendo: te compadece de mim, segundo a multidão da tua misericórdia. E ele pede assim: ó, Senhor, apaga as minhas transgressões. Sabe quem é o único que pode fazer isso? Deus. Sabe por quê? Porque um dia ele olhou para mim, ele olhou para você e viu graça. Nós sendo pecadores, ele diz assim: mas eu vou entregar meu filho para morrer por eles. Eu vou entregar o meu filho para que morra por eles, para que através do meu filho eu salve eles, para que através do sangue do meu filho as transgressões deles sejam apagadas e perdoadas. Por isso, amados, que quando hoje nós falhamos, quando hoje nós pecamos, sabe o que acontece lá no céu? Quando nós nos arrependemos, Jesus Cristo chega lá para Deus e diz assim: Senhor, olha para as minhas mãos. As mãos de Jesus Cristo ainda estão furadas, as marcas ainda das mãos estão nele. E ele chega lá, aqui ó, o Gledson pecou, mas está aqui ó, eu já paguei por ele, eu já derramei o meu sangue por ele, perdoa ele. É isso que ele faz por mim e por você.
Ele se compadece de nós, porque se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Ele olha para mim, Ele olha para você e diz assim: eu morri por você, porque eu te amo. Coloca o versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu. Ele diz assim: Senhor, tira de mim todo o pecado, me limpa, me lava, Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser renovado, eu quero ser transformado, eu não quero mais que exista pecado em mim. Ele reconhece tudo o que ele faz, e ele diz assim: Senhor, me lava. O que nós fizemos com uma roupa quando está suja? Nós lavamos, nós esfregamos até ficar, porque se não ficar limpa, nós botamos na máquina, nós botamos mais produto, e esfregamos de novo até ela ficar. Davi estava dizendo: Senhor, me lava dessa maneira, eu quero ficar limpo de novo, eu quero que o pecado que um dia esteve em mim, nunca mais volte, eu quero que esse pecado seja apagado. Ele diz assim: ó, purifica-me. Ele está dizendo assim: eu quero voltar a ser puro como antes. Antes de eu ter olhado para aquela mulher, antes de eu ter pecado com ela, eu quero ser como eu era antes. Apaga esse pecado da minha vida, porque eu não quero mais isso na minha vida. Olha o que ele diz no versículo 3: pois eu conheço as minhas. Ele diz assim: ó, eu sei que eu sou pecador. Reconheça, para que Deus te perdoe. É quando nós nos prostramos e nós dizemos assim: Senhor, eu sei que eu errei, eu olhei, eu pensei, eu falei, eu errei, e o meu pecado está diante. As pessoas podem muitas vezes olhar e não ver nada na nossa vida, amém? Mas quando nós estamos em pecado, aquilo está estampado na nossa cara. Às vezes a gente tenta se desviar para cá, tenta se desviar para lá, mas parece que o pecado está ali, ó. Tu errou. E enquanto que não há arrependimento, aquilo ali fica esfregando na nossa cara todos os dias: tu errou. Por isso que a Bíblia diz que o pecado que não é confessado não é perdoado. Nós temos que confessar: eu errei, eu pequei, tira isso da minha frente. Próximo. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro o teu. Ele está dizendo assim: ó, eu sei que tudo que eu pagar pelo erro que eu cometi, o Senhor não tem culpa, o culpado sou eu. Ele estava dizendo: Senhor, se essa criança morrer, a culpa não é dessa criança, a culpa não é do Senhor, a culpa é minha, porque fui eu que fui lá e pequei, fui eu que fui lá e fiz errado. Ele estava dizendo assim: ó, eu estou colhendo o que eu. Sabe qual é uma das leis mais certas da Bíblia? A lei da semeadura. Tudo que eu planto, eu colho. E aí muitas vezes entra o que eu falei lá no início: conscientemente nós vamos lá e fizemos errado. Olha o que ele diz, versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Vai lá. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, e me fazes conhecer a sabedoria. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia o que era a verdade diante de Deus, mas escolheu fazer é quando eu sei o que devo fazer, mas não faço. Purifica-me como um ensopo, me torna limpo de novo. Lava-me e ficarei mais alvo. Tira de mim tudo aquilo, tudo
Eu quero ser limpo de novo. Faze-me ouvir júbilo e alegria. E naquele momento, ele passou 7 dias chorando, lamentando e pranteando. O que ele queria? Que a alegria voltasse a fazer parte da vida dele. Enquanto que o pecado está na nossa vida, não existe alegria verdadeira. Mas quando o pecado é eliminado da nossa vida, a alegria volta. É o que ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que... Era como ele se sentia esmagado. Ele diz assim: mas quando o Senhor restaurar a minha alegria, eu não vou mais me sentir assim. 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas. A Bíblia diz que Deus, quando escuta o nosso clamor, quando escuta o nosso pedido de perdão, Deus lança fora os nossos pecados no mar. Ele não lembra mais. Satanás vai ficar te acusando. Satanás vai ficar: ei, lembra o que tu fez? Já me arrependi. Te arreda. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus lança fora, Deus esquece, Deus apaga. Coloca o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não, deixa. Você consegue entender o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor faça algo novo na minha vida. Eu preciso que o Senhor crie dentro de mim um coração puro. Eu preciso que exista dentro de mim, Senhor, um coração para o Senhor. Um coração que aborrece o pecado, um coração que não ama o pecado. Mas eu preciso de um coração puro para o Senhor. Eu preciso que o Senhor crie isso dentro de mim. Eu preciso que o Senhor renove dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, alguém que não se prostra, alguém que não pende para o pecado só por causa de um momento de prazer, mas alguém que diz: eu não quero, porque o caminho do Senhor é esse, eu não vou me desviar para esse. O caminho do Senhor é reto. Eu preciso disso, eu preciso, Deus, que o Senhor crie em mim esse coração. Eu preciso que o Senhor renove em mim esse espírito inabalável. Versículo 11. Não me repulses, ou não me lance fora da tua. Já pensou no você chegar perto para Deus e Deus dizer assim: te afasta de mim, eu não te quero. Eu não te quero perto de mim por causa do teu pecado. Eu não te quero perto de mim porque o que tu está fazendo eu não concordo. Te afasta. É como um dia a Bíblia, Jesus disse assim: Jesus, em teu nome nós curamos, em teu nome nós libertamos, em teu nome nós fizemos muitos sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus vai dizer assim: mas eu não conheço vocês. Já pensou? Eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Vocês falavam em mim, vocês faziam coisas em meu nome, mas eu não conheço vocês. Se o meu coração, amados, não estiver na presença do Senhor, Deus não sabe nem quem eu sou. Você consegue entender isso? Isso é muito mais sério do que você imagina. É muito mais sério do que eu imagino. Ele diz: não me repulses, não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu santo. E aí, lá no Novo Testamento, nós vamos ouvir Jesus Cristo dizendo para os discípulos: olha, fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos de alto, sejam revestidos de poder que vem do alto, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Imagina agora Deus tirando esse Espírito Santo por causa do nosso pecado. É possível então, pastor, eu ser cheio do Espírito Santo hoje e amanhã eu não ter mais? É. Sabe por quê? Porque o pecado, amados, na nossa vida, ele afasta o Espírito de Deus. Ele afasta o Espírito Santo da nossa vida. Porque ele não vai colocar o Espírito dele em um vaso que está sujo.
Nós precisamos estar limpos. Nós precisamos estar limpos. O nosso coração precisa estar no Senhor. Te coloca em pé. Amados, o que eu quero te dizer nessa noite, é tempo de você colocar o teu coração em Deus. É tempo de você, de eu, de cada um de nós olharmos e dizermos assim: Senhor, o meu coração não pode estar no pecado, o meu coração não pode estar nas coisas erradas. Tem coisas que eu sei, é errado, mas eu não quero mais. É tempo, amados, de nós sermos curados, restaurados, libertos, para que o nosso coração esteja no Senhor, para que o nosso coração esteja em Deus. E quando o nosso coração estiver em Deus, é Ele que vai estar no controle da tua vida, é Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai proteger você, é Ele que vai abençoar você, é Ele que vai te fortalecer. Sabe por quê? Porque o teu coração vai estar nele. Aí você vai poder bater no peito e dizer assim: Senhor, o meu coração é teu. No meu coração não existe nada, Senhor. Tudo que não provém de ti, eu lanço fora da minha vida, porque eu quero o Senhor. E aí isso é uma decisão consciente, de dizer assim: Senhor, a minha vida é tua. Mas aí não é com uma palavra, aí é viver. Aí é viver e saber que o coração está em Deus. Davi teve a sua vida restaurada. Ele pagou pelo seu erro? Pagou. Mas ele teve a sua vida restaurada. Ele teve um coração segundo o coração de Deus, porque aquele homem se arrependeu verdadeiramente. Porque ele disse assim: ó, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Chega uma hora, amados, que nós temos que olhar para a nossa vida e dizer o que nós queremos e o que nós não queremos. Chega uma hora que nós temos que tomar uma decisão e dizer assim: eu não quero mais isso, eu preciso abandonar isso, porque senão isso vai me levar à morte. E muitas vezes, amados, nós nos preocupamos só com a morte física, mas a morte espiritual. A morte espiritual, amados, é aquela morte que você está consciente no inferno, sofrendo e sabendo por que está sofrendo, sendo queimado pelo fogo que não se apaga, sabendo que podia ter feito diferente e não fez, sabendo que podia ter vivido de uma forma diferente, mas não viveu, sabendo que o teu coração deveria estar em Deus, mas você não colocou. É isso que nós temos que olhar para dentro de nós e dizer assim: Senhor, eu não quero isso na minha vida. Talvez você possa dizer assim: pastor, será que não foi duro? Será que essa palavra não foi dura? O que eu quero que você entenda, amados, eu não estou aqui julgando ninguém, porque se você soubesse o que eu chorei o dia que Deus me deu essa palavra, se você soubesse o que eu pranteei nessa palavra, pedindo para Deus, clamando para Deus, dizendo: Senhor, se tem qualquer coisa errada no meu coração, pelo amor de Deus, tira, porque eu não quero estar em cima do teu altar pregando, mas ir parar no inferno. Se tem qualquer coisa, qualquer coisinha, tira da minha vida, porque o meu coração ele tem que pertencer 100% ao Senhor. Nada, Senhor, pode ocupar o meu coração se não for somente o Senhor. Feche os seus olhos, olhe para dentro do teu coração, pergunte para o Senhor: Senhor, se existe alguma coisa, se existe algo, Senhor, algo de errado no meu coração, se existe um pecado, peça para Ele: Senhor, traz a minha memória, porque eu quero hoje me arrepender, eu quero hoje me humilhar, eu quero hoje me prostrar, eu quero hoje me rasgar na tua presença, mas eu quero sair daqui limpo,
Eu quero sair daqui purificado. Eu quero sair daqui, Senhor, com um coração novo, como disse. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, Pai, em nós, cria na tua igreja um coração puro, que te busque, que te sirva. Cria, Pai, cria em nós este coração. Toca, Espírito de Deus, em cada mente neste momento. Toca, Pai, em cada coração neste momento. E ministra, Pai. Ministra, Senhor, transformação. Ministra cura. Ministra milagre. Mas acima de tudo, cria, Pai, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Em nome